Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a humildade e a honra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui, de novo nos reunimos em teu nome. Eu te agradeço, Senhor, pela mensagem do transmitiste, do que és, e nós ouçamos esta manhã. Que ela penetre na mente e no coração de cada um, para que a gente possa levar isso conosco para nossas vidas. A Bíblia diz que o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Isso é Provérbios 18:12. E Provérbios 29:23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. E nós vamos ver aqui 3 exemplos de homens na Bíblia que em algum momento tiveram a honra de Deus, mas perderam a humildade em algum momento. Nós vamos ver também como a arrogância impede a nossa salvação e alguns pontos que a gente pode fazer para desenvolver a humildade. Vamos começar com Uzias. Uzias tinha somente 16 anos quando o pai dele foi assassinado, e ele subitamente se tornou rei de Judá, no 8º século a.C. A história do reinado de Uzias, que está em 2 Crônicas 26, ensina uma lição poderosa sobre a importância da humildade. Uzias começou bem. Ele respeitava o Senhor e a sua palavra, e Deus o abençoou abundantemente. O reino se expandiu e o rei, que era fiel, conseguiu dominar os inimigos de todos os lados. A reputação de Uzias se espalhou a outros países, ele se fortaleceu. Mas então tudo mudou. 2 Crônicas 26:16 diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Uzias era um homem especialmente escolhido por Deus para conduzir seu povo. Durante muitos anos, Uzias serviu ao Senhor fielmente. Porém, não estava autorizado a entrar no templo para queimar incenso. Esse papel estava reservado para outros homens escolhidos por Deus, os sacerdotes, que serviam no templo. Uzias não estava mais contente com o desempenho do papel que Deus lhe havia dado, e ele quis assumir uma função extra, e por isso ele foi repreendido. O sacerdote Azarias e mais 80 outros sacerdotes seguiram Uzias até o templo e desafiaram esse ato dele, de querer assumir um outro papel que não era o que Deus tinha dado a ele. Uzias ficou com raiva, mas Deus respondeu imediatamente ao erro de Uzias. O rei ficou leproso, ali mesmo no templo, diante dos olhos dos sacerdotes. Eles imediatamente o atiraram fora do templo, e Uzias correu da casa de Deus, percebendo que o Senhor tinha punido a sua arrogância. Ele reconheceu imediatamente por que ele estava sendo punido. O seu filho assumiu os negócios do Estado e deixou Uzias, leproso, isolado em uma casa para o resto da vida. A vida abençoada de um grande homem foi arruinada por um ato de desobediência. Uzias, assim como o primeiro rei de Israel, que nós vamos ver em seguida, foi derrubado pelo seu próprio orgulho. Também Saul cometeu esse tipo de pecado. Saul foi o primeiro rei de Israel, era descendente da tribo de Benjamim. O reinado de Saul estava indo bem, estava indo de vento em popa. Ele firmou seus direitos, ele ganhou a confiança do povo com o resultado das campanhas militares contra os inimigos de Israel, mas ele entrou em decadência ao cometer 3 pecados diante de Deus. O último deles, uma total abominação, e por consequência acabou levando à morte depois que Deus se afastou dele. Que pecados foram esses? O primeiro, ele se declarou sacerdote sobre Israel, mesma coisa que Uzias tinha tentado fazer. E ele usurpou temporariamente o posto de sacerdote que era de Samuel. Samuel era o sacerdote escolhido por Deus. Saul era o rei escolhido por Deus, depois de muita insistência do povo de Israel que queria um rei. Fazia 7 dias que Saul estava esperando o sacerdote Samuel para fazer uma oferta de sacrifício, mas ele não aguentou esperar, e ele mesmo fez a oferta antes da chegada de Saul. E a Bíblia diz, em 1 Samuel 13, 8 e 14, ele narra essa história. Esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinava. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas.
e ofereceu o holocausto. Mal ele tinha acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? E o Saul respondeu: porquanto via que o povo deixando-me se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, e eu ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. E ele foi então repreendido por Saul, porque não cabia a ele oferecer o holocausto sozinho. Ele desobedeceu uma ordem do Senhor fazendo isso. O segundo pecado ocorreu quando Israel guerreou contra os amalequitas. Saul desobedeceu a Deus, porque ele salvou o rei. Deus tinha mandado matar todo mundo e não pegar nenhum despojo. Ele salvou o rei e ele salvou o melhor do seu despojo, dizendo que aquilo era uma oferenda a Deus. Mas ele tinha recebido ordem de Deus para a destruição total de um povo que Deus abominava, os amalequitas. Por esse fato, ele foi censurado por Samuel, que o avisou então que Deus, mais uma vez, o tinha rejeitado. 1 Samuel 15:10 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Deus se arrependeu de ter confiado uma tarefa daquela magnitude a Saul, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. E o terceiro pecado de Saul foi consultar uma feiticeira, uma vidente, porque ele estava desesperado. Ele disse que consultava a Deus, mas Deus não respondia. Claro, ele tinha se afastado de Deus. Ele estava cercado pelos filisteus, e Samuel já tinha morrido. Ele não tinha nem como consultar. E no desespero, ele desequilibrado que estava, ele então foi procurar uma feiticeira, uma vidente, porque ele queria tentar fazer um contato com Samuel, que já tinha morrido. E essa história é contada em 1 Samuel 28, de 11 a 13, o verso 11 diz assim: então a mulher lhe perguntou: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Saul não vê que o tal do Samuel, ele não vê o tal do Samuel. Quem vê, ou diz que vê, é a mulher. A vidente diz que está vendo e teme que o Saul, porque sabia que Samuel, como servo de Deus, abominava o ocultismo, abominava as feitiçarias. Ela teme que o Saul estivesse, na verdade, com a intenção de matá-lo. Ela está com muito medo de Saul. O verso 12 diz: vendo, pois, a mulher a Samuel, aquele Samuel que o Saul não estava vendo, gritou em voz alta e falou a Saul, dizendo: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Saul enganosamente tranquiliza a mulher, como que se dissesse: eu não sou mais aquele Saul que obedecia a Samuel e a Deus. Eu estou confuso, eu estou desorientado. Aí a mulher sente confiança e diz que está vendo um Deus que sobe sobre a terra. E no verso 13 diz assim: ao que o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que vem subindo do centro da terra. Nesse processo de engano, de mentira, que a Bíblia diz que está por trás desse tipo de consulta e invocação a mortos, porque a Bíblia é bem clara: aos mortos, quando morrem, eles vão descansar com os seus, até que sejam destinados à vida ou à morte eterna. Não é dado a eles que fazer contato com quem está na terra. E nesse processo, Satanás tem enganado a muitos milhares, desde o Éden, desde quando ele enganou Eva, dizendo coisas que Deus não tinha falado a Eva. Pois bem, a vidente, aquela pessoa que a vidente disse que viu, era um ancião que tinha as características de Samuel. Saul não tinha visto nada, só a mulher é que vê. E Saul entende no seu coração, já perturbado pelo pecado, que a pessoa a quem a mulher diz que vê é Samuel. Ele entende que é Samuel. E ele então se dobra na terra em reverência a alguém que ele nem mesmo vê. E nós sabemos o fim de Saul. Nós sabemos que daí para frente a coisa só foi piorando. Ele passou uma humilhação quando foi Davi que matou Golias, e ele acabou morto na guerra. A terceira pessoa que foi honrada por Deus muito mais do que os anteriores foi Salomão.
Em 2 Crônicas 1, de 8 a 13, diz assim: E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-me a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no seu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te serão dados. E te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Assim, Salomão veio a Jerusalém, do alto em que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. O Salomão se julgou, ele achava que ele era jovem demais, ele tinha 20 e poucos anos, quando foi feito rei, e ele achava que ele era incapaz de governar o povo de Deus, por isso ele pediu um coração que escuta. Um coração que escuta e põe em prática os ensinamentos do Senhor. Um coração justo, misericordioso, puro. Um coração que escuta o clamor do povo de Deus e o leva até o Senhor. É isso que ele pediu. Salomão pediu discernimento para poder distinguir entre o bem e o mal e para saber o que agrada e o que desagrada a Deus. Essa foi a resposta que Salomão deu a Deus. Não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu glória, nem prestígio, nem a morte dos inimigos, nem sucesso. Não pediu nada disso. Muito pelo contrário. Pediu um coração que escuta, um coração generoso. Um coração que pudesse escolher o bem dentre o mal e acolher a todos os que necessitavam de ajuda e justiça do rei e dependesse de um rei santo e generoso para governar o povo. Vejam como Deus aprecia um coração humilde. Como o Senhor atende às orações, os pedidos de um coração humilde. O Senhor não somente atende aos pedidos de um coração humilde, Ele vai além. Além de um coração que escuta, como pediu Salomão, o Senhor lhe deu um coração sábio e inteligente, como ninguém teve antes e ninguém terá depois, como diz o 1 Reis 3,12. Ele deu muito mais. O que ele poderia ter pedido, e por humildade não pediu. Em 1 Reis 3, 13 e 14 diz: E também o que não pediste eu te dou, riquezas e glórias tais, que não haverá entre os reis quem seja semelhante. E se seguires os meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez teu pai Davi, dar-te-ei uma vida longa. Como o Senhor faz maravilhas, um coração que é puro, que é santo, que é humilde, que é desapegado das coisas terrenas. E Deus cumpriu na íntegra a promessa que Ele fez a Salomão. Em muitas outras passagens da Bíblia, nós temos citações onde nos certificamos que Salomão foi o mais inteligente, o mais rico, o mais generoso rei que governou Israel. A inteligência, a justiça e a generosidade de Salomão ultrapassaram em muito as do senso comum. E um exemplo disso é o julgamento de Salomão, quando depois de haver julgado a disputa de uma criança entre duas mulheres, que se diziam mãe da mesma criança, e cada uma delas queria para si a posse dessa criança, o veredito dele foi: traze-me uma espada, e levaram-lhe a espada. E Salomão disse: cortai o menino vivo em duas partes e dai a metade a uma e a metade a outra. E nós sabemos, conhecemos essa história, que foi assim que Salomão identificou a verdadeira mãe da criança e deu a ela a posse da criança. Isso é narrado muitas vezes como um pequeno exemplo da sabedoria de Salomão, como ele conseguia resolver um problema difícil. Com relação às riquezas de Salomão, a Bíblia não poupa elogios e palavras para descrever essas riquezas. Como o Senhor havia prometido, nunca houve sobre a terra, em tempo algum, em qualquer lugar, um rei que fosse mais rico, mais inteligente, mais generoso, poderoso e justo que Salomão. Mas até Salomão deixou o poder turvar-lhe a visão. Muitas das suas mulheres eram das nações com cujas mulheres o Senhor tinha especificamente proibido
que os judeus se casassem. Isso está em Deuteronômio 7:1-4. As consequências desses casamentos já eram previstas na lei, inevitavelmente vieram sobre Salomão. Na sua velhice, as mulheres de Salomão, que eram cananeias, principalmente, perverteram o coração dele para seguir outros deuses. Talvez nos surpreendamos em como Salomão, olha só que interessante, como Salomão podia deixar o Senhor Deus de Israel, que tinha dado tudo o que ele tinha, para seguir e edificar santuários para deuses cananeus, depois de ter construído e consagrado um suntuoso templo para o verdadeiro Deus. Porque a Salomão foi dado a tarefa de construir o templo. Davi juntou o material, mas Deus disse a Davi que tinha muito sangue nas mãos dele, e que era o filho dele quem ia construir o templo. E Salomão construiu, mas depois ele foi cultuar deuses cananeus. É de se notar que Salomão ele não se afastou de Deus de repente. Isso se deu aos poucos, ao casar-se, primeiro com a princesa do Egito, depois outras princesas, muitas das quais cananeias, e para agradá-las ele permitiu que elas continuassem a sua idolatria. E eventualmente construiu até santuários para que ali elas oferecessem incenso e fizessem sacrifícios para os seus ídolos. Por fim, ele próprio, Salomão, comparecia com elas para assistir e tomar parte nos rituais. Um pequeno pecado só para agradar os outros ou para manter uma amizade pode ser o primeiro passo no caminho que nos afasta de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. O Senhor se indignou com Salomão por causa da sua infidelidade e lhe apareceu, avisando que o reino de Israel seria tirado do seu filho e dado a seu servo, porque Salomão não havia cumprido com sua parte na aliança feita após a dedicação do templo. Mas em consideração a Davi e por amor a Jerusalém, Deus permitiria que a sua descendência ficasse com uma tribo. Uma tribo. Ele era o rei de todo Israel. Deus conhece a nossa natureza e as nossas fraquezas. E os seus mandamentos são sempre para o nosso bem. Quando alguém não obedece a Deus, as consequências inevitavelmente vão aparecer. Não é suficiente conhecer a palavra de Deus. Isso é interessante. Não é suficiente conhecer a palavra de Deus, ou mesmo crer na palavra de Deus. É preciso obedecê-la em todas as nossas ações e decisões. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tal qual Salomão, o homem mais sábio que já existiu, nós não somos tão fortes quanto pensamos. Agora, a humildade, nós vamos ver que ela é fundamental para a nossa comunhão com Deus. Quando Jesus pregou o sermão que define o caráter do verdadeiro discípulo, suas palavras iniciais foram diretas ao coração. Em Mateus 5,3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito. Ele continuou a pregar durante mais 3 capítulos, mas muitos ouvintes não ouviram, porque nunca passaram da linha de partida. Era um solo absolutamente improdutivo. Mesmo hoje, a maior parte da mensagem do Evangelho cai em ouvidos surdos de homens e mulheres arrogantes que não querem mesmo reconhecer a posição de Jesus como Senhor. Mas Jesus não reduziu os padrões por causa disso. Ele não abriu uma porta extra para que entrassem os arrogantes ou os quase humildes. Ele manteve intacto o seu requisito fundamental, porque ele reflete a exigência eterna de Deus, para a gente ser humilde. Deus nunca aceitou o homem cheio de orgulho, que pensava fazer as coisas a seu próprio modo. Ao contrário de toda a sabedoria dos homens carnais, tendentes a adquirir poder e posição, Deus aceita exclusivamente os humildes. Exclusivamente os humildes. Uma geração depois de Uzias, o profeta Miqueias pegou perfeitamente a ideia quando citou as palavras de Deus, está em Miqueias 6,8. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. As Escrituras deixam perfeitamente claro que não há outra maneira de caminhar com Deus. Ou andamos humildemente com o nosso Deus, ou não andamos de modo nenhum com Ele. Jesus andou no meio de homens carnais e enfrentou um tremendo desafio. Como poderia Ele capturar seus corações para moldá-los
como os servos humildes que o Pai quer. Não foi uma tarefa fácil. Ele falava frequentemente da humildade e mostrava em sua vida de serviço o que significava elevar os outros acima de nós mesmos. Quem poderia exemplificar melhor a humildade voluntária do que o próprio Deus, que deixou sua habitação celestial para servir e mesmo morrer pelos homens pecadores? Dois exemplos nos mostram claramente como Jesus ressaltava a humildade dos apóstolos. O primeiro desses exemplos está em Mateus 18:4. Os apóstolos frequentemente disputavam entre si sobre a grandeza. Uma vez, 2 deles foram tão ousados a ponto de pedir que fossem colocados acima dos seus colegas do reino. Jesus respondeu à atitude deles chamando uma criança. Enquanto esses homens crescidos olhavam Jesus e a criança, Jesus começou a pregar um sermão memorável, que aparece em Mateus 18, 3, 4. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus falou isso para mostrar a eles a bobagem que eles estavam fazendo, tentando se colocar acima dos outros. O outro exemplo é registrado em João 3, 1 a 17. Quando se preparava para partilhar a refeição de Páscoa, Jesus aproveitou o momento e ensinou a eles uma lição que era necessária. Os apóstolos jamais esqueceriam essa noite, e Jesus não perdeu essa oportunidade para ensinar. Ele pegou uma toalha, água e foi, de discípulo em discípulo, lavando seus pés. Isto era, por costume, serviço dos servos mais humildes. Mas aqui o Criador do Universo estava se humilhando diante de simples galileus. Quando terminou, ele voltou-se para os apóstolos e perguntou, e essa passagem está em João 13, 12 e 17. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, e o Senhor, de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois, se praticardes. Amém. Então não é necessário só saber, a gente tem que obedecer e praticar. É assim com a palavra. E não é de se admirar que outros homens inspirados falassem da importância da humildade. Tiago, em Tiago 4, 6, 10, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Aqui na parte final, a gente vai ver a questão de como a arrogância nos impede a salvação. Nós podemos tirar algumas conclusões claras e importantes do ensinamento da Bíblia, mostrando por que a falta de humildade impede a salvação. Considere como o orgulho é absolutamente oposto às qualidades e comportamentos que Deus quer que demonstremos. Alguns pontos. Sem humildade, não serviremos outros como deveríamos, porque aqueles que são arrogantes e egoístas querem ser servidos e não servir. E nós estamos aqui para servir. Sem humildade, nós não seremos seguidores. Os orgulhosos querem ser chefes e cobiçam a posição e a influência de outros. Esse foi o problema de Arão e Miriam, narrado em Números 12, e o mesmo pecado custou a vida de quase 15 mil pessoas, em Números 16. Sem humildade, não buscaremos realmente a verdade. O homem orgulhoso pensa que já conhece as respostas e não quer depender de quem quer que seja, nem mesmo de Deus. A arrogância também impede o nosso entendimento da verdade. Se não queremos admitir a necessidade de mudança, ou não queremos aceitar o fato que alguma pessoa sabe mais do que nós, nosso orgulho será um bloqueio fatal para o estudo eficaz da Bíblia. Sem humildade, não reconheceremos nossos próprios defeitos.
somos até capazes de enganar nossos próprios corações para não vermos nosso próprio pecado. Saul fez isso quando defendeu a sua desobediência na batalha com os amalequitas. Ele argumentou que tinha obedecido o Senhor e que o povo tinha errado. Deus não aceitou essa desculpa esfarrapada e não aceita a nossa. Um outro problema relacionado com a arrogância é a dificuldade em aceitar a correção. Ninguém gosta, né, de ser corrigido. Em Provérbios 15, 31, 33, aparece a consequência desse tipo de orgulho. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. E em Provérbios 2,11 é até mais direto: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Outro lado desse problema é que a pessoa arrogante também não perdoa o erro dos outros. O orgulho é inerentemente egoísta e torna a gente facilmente ofendidos e lentos em perdoar. Isso cria uma barreira para a salvação. Jesus ensinou claramente que a pessoa que não perdoa não será perdoada por Deus. Simples assim. E aonde isso aparece na Bíblia? Em Mateus 6,12, que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E continua dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E Tiago 4,6 ainda diz, né? Essa última linha é muito clara: se não aprendermos como sermos humildes, não entraremos no céu. Deus rejeita os orgulhosos e exalta os humildes. Antes, Ele dá a maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso está em Tiago. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. E aqui na parte final, a gente vai ver 4 pontos de como nós podemos desenvolver então essa humildade, né? Para quem já não é. Uma vez que a humildade, ela é, obviamente, né, pelo que foi visto aqui, ela é essencial para a nossa salvação, nós devemos estar preocupados em acrescentar essa qualidade às nossas vidas. Então, algumas sugestões. Primeiro, devemos procurar o melhor nos outros. Esse é o primeiro ponto. E buscar servir aos outros como Jesus fez. Aonde está isso na Bíblia? Romanos 12,10, que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Fraternal, Sorella. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Efésios 4, 2, 3, que diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Filipenses 2, 3, 4, que diz que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então esse é o primeiro ponto. Tem que procurar o melhor nos outros. Segundo ponto, não devemos pensar que somos importantes. Cada um deve usar a sua capacidade, porém não devemos pensar que somos melhores do que os outros. Onde é que está isso na Bíblia? Lucas 17,10, que diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E Romanos 12, no trecho 3 a 10, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu em mim, a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé.
Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ou seja, cada um fazendo a sua capacidade. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então é isso, esse é o segundo ponto. Não devemos pensar que somos importantes, mas sim fazer a nossa parte no corpo da igreja. Terceiro ponto é que nós não devemos esperar que outras pessoas nos humilhem. A chave da obediência é nossa humildade voluntária, não uma humilhação forçada. Então, humilhar-nos perante Deus, reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas, reconhecendo que Ele é superior a nós, e ter uma postura voluntária de humildade em relação aos outros, servindo aos outros, não nos considerando superiores a ninguém. E a Bíblia, repetindo aqui Tiago 4,10, diz exatamente isso. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém. É muito interessante, então eu vou repetir. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. E o quarto e último ponto, que pode nos ajudar a desenvolver essa humildade, diz que sempre que a gente estiver tentado a pensar que nós somos grandes e importantes, devemos parar para contemplar a grandeza e a majestade de Deus. Comparados com o Criador e sustentador do universo, nós somos débeis e insignificantes. Uma lida no Salmo 8 nos faz descer ao nosso tamanho rapidamente. O Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos a possibilidade de aprender contigo, Senhor, nós te agradecemos a possibilidade de entrar em contato com as verdades que muitas vezes estão ocultas. Nós aprendemos hoje, Senhor, que a humildade precede a honra. Nós aprendemos hoje, Senhor, que a humildade é uma das chaves para a salvação. Que essa mensagem penetre na mente e no coração de cada um que está aqui, de cada um que viu e ouviu, e que a gente, de fato, não somente conheça e creia na tua palavra, mas obedeça e pratique. Eu te louvo e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.